Então, primeiramente, boa tarde a todos que vieram aqui prestigiar o nosso evento. A gente agradece aqui muito a presença do professor Sanduel para continuar esse mini curso que foi iniciado pelo professor Davi Lima. O professor Sanduel, ele fez licenciatura em matemática e mestrado na UFP. Em seguida, continuou seus estudos no IMPA, onde ele obteve o título de doutor. E vai continuar o nosso mini curso sobre os espectros de Markov-Lagrange. Tá? Sanduel, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. E, por favor, a palavra é sua. Tá legal. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Então, eu primeiro queria começar agradecendo a comissão pelo convite, em nome do professor Samuel, tá bom? É um prazer para mim estar aqui falando sobre este assunto, né, no evento. E como o Samuel disse, eu vou dar continuidade ao que o Davi falou na terça-feira, no primeiro encontro. Nós vamos continuar a falar sobre espectros de Markov e Lagrange, uma parte 2, tá bom? O objetivo final dessa história, além de passar por alguns resultados de espectros e algumas pequenas generalizações, o objetivo final da palestra é tentar convencer de vocês de que aquele conjunto de diferença de que o Davi falou na aula passada, ou seja, o conjunto de diferença do espectro de Markov menos o espectro de Lagrange, não é fechado, tá bom? Por motivos que vão ficar claros no transcorrer da palestra, isso vai ser interessante, tá bom? Então, vamos lá. Muito embora o Davi tenha falado que os espectros nasceram de uma interpretação que vem de teoria dos números, relacionados a aproximações diofantinas ou inversos de mínimos de funções quadráticas, ele também falou que, graças ao Perron, a gente tem uma interpretação dinâmica para esses espectros. Então, a gente consegue ver esses dois objetos, esses dois conjuntos de números reais, como coleção de números que são frutos de uma interpretação dinâmica, tá? Para ser um pouco mais preciso, se você fixar o mapa shift, que é transladar no espaço de símbolos, tá? Que é transladar uma sequência, uma casa para a esquerda, e uma função f, que associada a cada sequência infinita, você associa essa soma de duas frações contínuas, que é a parte não negativa e a parte negativa, ou seja, você pega f de θ e associa a seguinte fração contínua, a0 mais 1 sobre a1, mais 1 sobre a2, mais, vai embora, mais 0, né? Perdendo aqui. Mais a fração contínua associada 1 sobre a menos 1, mais 1 sobre a menos 2, mais... Então, se você vê essa f, que, de certo modo, quebra uma sequência e associa a soma, que é uma fração contínua associada ao futuro, e uma fração contínua associada ao transposto do passado, a gente percebe que, como o Davi bem contou para a gente, o espectro de Lagrange pode ser visto como o conjunto dos valores assintóticos por a função f das órbitas do shift, né? Ou seja, você pega as órbitas do shift e olha essas órbitas por uma função altura f. Daí você está interessado em descobrir qual é o conjunto dos valores qual é o conjunto de valores assintóticos finitos, é claro, né? Se for infinito, não tem muito interesse. Analogamente, a gente pode definir o espectro de Markov associado a este mesmo par, dinâmica e função, como sendo, desta vez, o supremo das alturas por f das órbitas do shift, Então, desse modo, a gente tem aqueles dois conjuntos que tinham uma abordagem clássica, vinda de teoria dos números, a gente consegue ver eles agora por esta abordagem dinâmica, tá? Onde a gente tem, então, uma dinâmica, se você quiser pensar o shift, né? Agindo no espaço dos símbolos, e você tem uma função f, a altura. Então, agora a gente vai estar interessado em como é que a função f enxerga as órbitas dos pontos dessa ferradura, tá? A gente vai estar interessado em saber o quão alto, por a função f, as órbitas chegam, ou quão altos elas chegam e ficam voltando àquela altura sempre, tá bom? Se a gente fizer uso dessa interpretação, não é tão difícil ver, só um resultado de compacidade, que o espectro de Lagrange é um subconjunto do espectro de Markov, como o Davi bem contou. E, bem, a depender do contexto, às vezes a seguinte notação pode ser útil, que é
você vai chamar lambda n de θ barra, de uma sequência qualquer, é você fazer f do sigma n de θ. Lembre-se, se você pega θ, que eu vou representar como um símbolo, né? Que é a primeira palavra é o A0. Se você shiftar para a altura n, a palavra original vai ser aqui agora, né? A letra original. Ou seja, se aqui era o índice 0, se o A0 é o índice 0 para a palavra θ, esse N0, o AN0, vai ser o índice 0 para a palavra sigma n, para a sequência sigma n de θ, sigma n0, né? Então, pode ser conveniente para a gente não ter que repetir f sigma n, definir lambda n de θ como sendo a soma dessas duas frações contínuas, tá bom? Que é a partir do n e do n para trás, tá bom? A partir do n e do n para trás. Muito bem. Então, desse jeito, a gente acabou de ver que esses espectros clássicos podem ser vistos através dessa abordagem dinâmica, como você tendo um sistema e uma função à altura. Então, é natural você se perguntar se, em contextos mais gerais, é interessante estudar esse tipo de coisa, né? Então, o Gugu, vendo esta noção, introduziu essa generalização de conjuntos de espectros de Markov e Lagrange para contextos mais gerais com essa abordagem. Existiram outras pessoas que fizeram generalizações parecidas, mas um pouco diferente, tá? Mas nós vamos falar de uma coisa que é, de certa forma, a criação do Gugu, tá bom? Então, veja, se você troca o seu shift original de símbolos por um homeomorfismo em um espaço métrico, M qualquer, que aqui eu desenho um tório, tá? Você pode estar interessado em descobrir o conjunto das alturas por a função f, uma função contínua, que as órbitas desse diffeomorfismo, por onde as órbitas desse diffeomorfismo trafegam, né? Você pode ser um pouco mais geral e pedir que, bem, você não precisa estar em todo o espaço, mas você precisa estar só num compacto invariante. Complexidade é sempre importante aqui, né? Para a gente ter os resultados. Então, o que a gente poderia fazer? A gente pode pegar um ponto x qualquer e analisar a órbita dele pela dinâmica, né? Agora, a gente poderia querer colocar o conjunto das alturas máximas dessa órbita e o conjunto das alturas máximas assintóticas, né? Como é que essa órbita vai se comportar no futuro e olhar qual é a altura em que essa órbita vai passar recorrentemente, tá? Então, pensando isso em mente, a gente pode definir os espectros de Markov e Lagrange associados a uma função contínua e a um homeomorfismo em um espaço métrico, se você quiser compacto, tá? Exatamente igual, você define o espectro de Markov como sendo o conjunto dos supremos por F ao longo das órbitas da dinâmica e o conjunto de Lagrange como sendo o conjunto dos supremos assintóticos. Isso é muito geral e, obviamente, a gente não pode esperar muitos resultados de uma coisa tão geral, né? O que se pede mais razoavelmente para que a gente possa esperar resultados é que você tenha um dífero, tá? A dinâmica seja um dífero C2, geralmente numa superfície, tá? O compacto invariante em que a gente trabalha, em geral, não é a superfície toda, e sim uma ferradura associada a ela, né? E por ferradura aqui você pode entender que é um conjunto hiperbólico, maximal invariante, transitivo, tá bom? Que tem estrutura de produto e que é maximal invariante, por isso tem estrutura de produto local, né? Isso é pegar a função contínua do mesmo jeito, tá bom? Então aqui a gente pode definir associada ao par função e ferradura, né? E aqui por ferradura eu estou deixando implícito que a ferradura é associada à dinâmica, né? A gente vai definir os conjuntos, os espectros de Lagrange e de Markov como sendo os supremos assintóticos por F ao longo das órbitas de φ e o conjunto de Markov dinâmico como sendo o supremo por F ao longo das órbitas da ferradura, tá bom? E aqui a gente pede que seja uma ferradura porque você tem como ver a ferradura... bem, se você tem uma ferradura num diffeomorfismo de superfície, você consegue fazer um coding, né? Você consegue, através de partição de Markov, trocar esse mundo dinâmico por um mundo discreto, né? Pelo menos em cima da ferradura, você consegue fazer o coding da ferradura com um shift do tipo finito, que é mais ou menos um shift que nem a gente fez, só que passar de símbolos agora pode ou não ser permitido. Então, nesse contexto, a gente pede essas condições porque isso seria mais razoável, tá? De se esperar resultados. Então, igual valia nos espectros de máximos, nos espectros de Markov clássico, vale que o conjunto de Lagrange ainda é um subconjunto do espectro de Markov
e, por sua vez, é um subconjunto das imagens da função na ferradura. Veja, a gente, nesses conjuntos, está interessado apenas nas órbitas da ferradura, né? Então, é natural que o conjunto desses supremos morem na imagem apenas da ferradura. Excelente. Mas veja, vou dar só uma palhinha de pequenas propriedades que a gente tem bem gerais desse conjunto aqui. Veja, os espectros de Lagrange, eles são caracterizados como função dos pontos periódicos na ferradura. Então, se você quiser, você pode aproximar qualquer valor dos espectros de Lagrange, do espectro de Lagrange por um valor de uma órbita periódica. Ou seja, de outro modo, os espectros de Lagrange eles são cheios de valores associados a órbitas periódicas, tá bom? E, bem, como consequência disso, a gente ganha que o espectro de Lagrange é fechado, né? O espectro de Lagrange é fechado. E mais do que isso, pontos isolados do espectro de Lagrange são pontos que vêm de órbitas periódicas, né? Que é por si só legal, porque a gente sabe que vale isso no espectro clássico, tá bom? Quer dizer, vale esse resultado e é dado ao Perron. De fato, esse resultado surgiu como consequência imediata daquela caracterização dinâmica que o Perron deu, foi para fazer esses resultados, tá? E o que você faz aqui, basicamente, veja, se você está numa ferradura, você tem a propriedade de sombreamento. Então, criar órbitas periódicas é muito fácil quando você tem a propriedade de sombreamento. Então, se você tem um L, um ponto no espectro de Lagrange, o L é um lim sup de uma órbita, da dinâmica φ aqui, né? De uma dinâmica φ, onde n tende ao infinito. Então, se você quiser, você pode ver o L como sendo o limite da função ao longo de uma subsequência, né? F sigma n de x converge para o valor de L, mas você pode, por compacidade, escolher que essa subsequência fica se aproximando, em particular, que ela converge, né? Sei lá, converge para um ponto x barra. Se ela converge para um ponto x barra, você está dizendo que a sequência ela obrigatoriamente volta perto de si. E quando ela volta perto de si, você troca esse ciclo da própria órbita do x por uma órbita periódica ali perto, que vai aproximar o valor de Lagrange. Mais desenhado, se você tem x, né, a órbita que dá o valor de Lagrange de L. Se você tem x, ao longo da órbita a gente vai calcular os valores pela função, né? Aqui o φ de x, a gente sabe que o φnk de x vai se aproximar do x, em particular você sabe que vai existir um próximo elemento dessa subsequência que volta aqui perto, tá bom? Então, esse pedaço de órbita do ponto x que dá o valor de Lagrange Lzinho, se você escolher direitinho, pode ser uma pseudo-órbita da dinâmica, né? É quase uma órbita, exceto que você pula em um lugar, né? É uma pseudo-órbita infinita. Você vem andando por aqui e quando chega aqui você pula, né? Então, por sombreamento, você consegue sombrear isso por uma órbita periódica, tá? E a ideia é que essas órbitas periódicas vão aproximar o valor o valor desse ponto no Lagrange, né? Vai aproximar o valor de L, tá bom? Então, você consegue aproximar os valores de Lagrange por os valores nas órbitas periódicas. Tá legal. Vale o resultado exatamente o análogo disso para o espectro de Markov, é que a gente consegue caracterizar o espectro de Markov como o fecho dos pontos que são eventualmente periódicos, dos dois lados, assintoticamente periódicos, se você quiser. Ou seja, você caracteriza os espectros de Markov como fecho dos pontos em que o Markov é assumido em órbitas que elas podem não ser periódicas, mas no futuro e no passado elas se acumulam de órbitas periódicas, tá? Elas ficam circunvizinhando órbitas periódicas. Em particular, o espectro de Markov é fechado, dinâmico, qualquer que seja ele, associado a uma ferradura e a uma função contínua. Beleza? Tudo bem? Alguma pergunta? Tranquilo. Tá, mas tudo bem. A gente acabou de definir um conceito que generaliza, né, em tese, que é inspirado na definição clássica dos espectros de Markov e definiu isso para espécies, para qualquer homomorfismo e a função contínua. O natural, quer dizer, o bom seria que a gente conseguisse recuperar os espectros clássicos como interpretações, através dessa interpretação dinâmica, né? Então, seria bom que a gente conseguisse interpretar os espectros clássicos como espectros dinâmicos, porque tudo que a gente fizesse, então, para clássico, você conseguiria
recuperar para... Desculpa. Tudo que você conseguisse fazer para espectros dinâmicos, você conseguiria recuperar para clássicos, se você colocasse as condições dos teoremas, certo? Isso é possível, de fato. Veja, considere o seguinte mapa. A ideia é, esse mapa ele vai tornar contínuo o shift. Se você pega o shift, esse cara aqui vai ser um paralelo para o shift, só que de forma contínua. E esse mapa vai fazer o seguinte, vai ser o mapa de Gauss na primeira entrada, que é o mapa que o Davi falou na aula passada também, que é 1 sobre x, se você quiser, é 1 sobre x menos a parte inteira de 1 sobre x. Esse mapa é um mapa expansor do 0,1 no 0,1, e tem esses ramos, né? Então, esse mapa é um mapa expansor, e esse outro cara é um ramo inverso desse mapa, tá bom? A segunda entrada é um ramo inverso desse mapa, tá bom? Por que a gente vai definir esse mapa? Veja, se você olhar o shift, esse shift vai ser a discretização desse mapa. Por quê? Se você olhar com a seguinte associação, se você pegar para cada sequência θ, aqui, para cada sequência θ, que vai ser A-1, A0, A1, e associar através da seguinte relação o ponto XY no espaço 0,1 como sendo o ponto 0, A0, A1, onde isso aqui é uma fração contínua, A2, e vai embora, vírgula, 0, A-1, A-2, tá? E vai embora. Veja, para cada sequência, de fato, se somente se, para cada sequência θ no espaço de símbolos, a gente associa um ponto XY do quadrado 0,1, do quadrado 0,1, 0,1, interseção com os irracionais. Porque para cada sequência dessa, você associa a sequência aqui, a primeira entrada é a fração contínua associada à parte positiva e a segunda entrada é a fração contínua associada à parte negativa. Veja o que acontece se você aplicar o mapa φ nesse ponto. Φ de xy... Φ de xy é você calcular a parte fracionária de 1 sobre x, né, na primeira entrada. Se você inverter a fração A0, veja, essa aqui é A0 mais A1, desculpa, isso é, aqui, A1 sobre A0 mais 1 sobre A1, mais, vai embora. Se eu pegar o inverso desse número e tirar a parte fracionária, eu estou riscando só o A0, né? Então, isso aqui vai ser o A0, vai ser o 0, A1, A2, e vai embora. Agora, a outra entrada, o que ela faz? Ela pega a parte inteira do x, que é o A0 nesse caso, de 1 sobre x, de fato, e coloca antes do início da fração contínua do y. Então, aqui você vai ter 0, A0, A-1, e vai embora. Então, de fato, se você fizer o φ de xy, essa sequência, pela correspondência acima, vai ser, de fato, o sigma de θ, né? Que vai começar agora no A1. Vai ser A-1, A0, A1 vai ser o termo central agora, na posição 0, tá bom? Então, essa correspondência faz com que a gente veja o shift como uma espécie de discretização desse mapa φ. E veja que esse mapa φ é legal para os nossos propósitos, porque, como eu disse, essa parte é uma parte expansora. Se você quiser, essa parte aqui é uma parte contrativa. Quando você derivar isso, vai dar menor que 1 uniformemente, tá bom? Então, esse mapa ele é um ambiente natural para a gente criar ferraduras. E ele todo já tem a estrutura hiperbólica, né? Você quebra os espaços em x e y. Então, vamos tentar recuperar os nossos conjuntos originais a respeito desses. Só lembrando, o conjunto CN para a gente vai ser o mesmo conjunto CN que o Davi definiu na palestra passada, vai ser o conjunto das frações contínuas, vai ser o conjunto dos números cuja fração contínua só vai usar símbolos entre 1 e n, tá bom? Se a gente olhar o maximal invariante pelaquela dinâmica do seguinte conjunto, 1 sobre n até 1, cruzado com 0, 1, ou seja, se a gente olhar todos os pontos para a dinâmica φ que não fogem da seguinte região, isso, se você olhar com bons olhos, é você dizer que você nunca vai sair do intervalo x, para os intervalos x, vai ser os pontos x, y, onde o x vai morar o tempo inteiro entre 1 menos 1 e 1. Porque se você pegar um x antes do 1 sobre n mais 1, algum elemento da fração contínua vai ser maior do que n, né? Então, de fato, se você olhar isso, o sigma n, que é o maximal invariante dessa função pelaquela dinâmica, é o maximal invariante desse conjunto pela dinâmica φ,
Então, se você olhar isso, o φ de n, o conjunto dos pontos que sobrarem no plano, que nunca vão fugir dessa faixa, menos 1n por 1, ou seja, que nunca vão fugir dessa faixa. Você está 1 sobre n mais 1 até o 1, e você faz isso cruzado com o intervalo 0, 1 inteiro. O conjunto dos pontos que, pela dinâmica, não vão fugir desse ponto, isso vai ser hiperbólico, porque o espaço inteiro é hiperbólico, é compacto, e pode ser visto como Cn, cruzado com Cn. Tá? Tudo bem. Então, o sigma n pode ser visto como uma ferradura. O sigma n, o lambda n, desculpa, o lambdazão n para a gente como é que eu posso dizer? O paralelo natural para o Cn bidimensional, né? Você faz Cn cruzado com Cn. Então, agora a gente precisa descobrir um paralelo da função que corta uma dinâmica, que corta uma sequência e associa, que corta uma sequência e associa a fração contínua associada à parte não negativa e a fração contínua associada à parte negativa. A função natural para isso é você fazer h de x, y igual a 1 sobre x mais y. De fato, veja que se o θ for uma sequência Bn, né, B menos 1, B0 a posição 0, B1 associada a θ, a gente vai ter o ponto x, y, de coordenadas 0 a 1, né? De novo, A2, desculpa, A0, né? A gente associa do 0. A0, A1 e vai embora. 0, A menos 1, para trás agora, né? Veja, o que a função f faz, ela associa a soma, começando do B0 como sendo B0 mais 1 sobre B1 mais, né? Só que quando a gente olha a nível de dinâmica, as funções só moram em 0, 1. Então, para corrigir esse problema, você inverte o 1 sobre x. Porque quando eu inverter 1 sobre x, a gente vai ter que o A0, A1 vai ficar A0 mais 1 sobre A1 mais, que a gente vai pegar o inverso dessa fração contínua, né? Então, essa função f, da definição de espectro clássico segundo Perron, ela está em paralelo para a função h. Tá bom? Então, com essa interpretação, com essa ferradura associada a essa dinâmica, a gente pode ver, para a função à altura h, como sendo 1 sobre x mais y, os espectros de Markov, até uma certa altura, como sendo um espectro dinâmico, até aquela mesma altura. Tá bom? Isso sai do fato de que, veja, se você olhar um ponto no espectro de Markov, você está relacionando f vezes o sigma de θ, né? Pelos paralelismos que a gente fez, isso aqui vai ser igual ao h do φn de um ponto xy, onde o xy é associado ao θ, né? Então, se você calcular o limsup ou o supremo aqui e aqui, vai ser essencialmente a mesma coisa. Isso vai valer desde que você faça interseção até o n mais 1, né? Por exemplo, se você fizer até o n mais 1, isso vai valer, porque, veja, se você pegar, digamos, uma sequência θ, que aparece um símbolo n mais 1, se você pegar uma sequência θ, qualquer que seja ela, que em algum momento aparece um símbolo pelo menos n mais 1, então o valor de Markov vai ser pelo menos n mais 1, porque você vai cortar uma fração contínua, em que um primeiro termo vai ser n mais 1. Tá? Então você vai ter uma parte inteira n mais 1, mais duas frações contínuas positivas. Então o valor de Markov vai ser pelo menos n mais 1. Então, se você pensar assim, então o valor de Markov clássico até n mais 1 é igual ao valor de Markov, é igual ao conjunto dos valores de Markov para esse par de ferradura e função até a mesma altura. Tá? Veja aqui, essa conta que eu acabei de falar, ela é bem grosseira, né? O n mais 1 aqui não é de perto, não é o ótimo. A limitação que eu fiz aqui foi só se apareceu um símbolo n mais 1, então o valor de Markov tem que ser maior que n mais 1, porque, veja, se você tem a sequência θ, em que em algum lugar aparece o símbolo n mais 1, tá? Sei lá, aqui é o AN0, aqui é o AN, aí aqui é o AN mais 1, aqui é o AN mais 2. Se apareceu em algum momento o símbolo n mais 1, o valor de Markov dessa sequência tem que ser maior do que n mais 1, porque eu poderia associar o interado em que a função, em que o sigma do shift parasse aqui. Então, quando eu somasse a função aqui, f, nós iríamos ter a seguinte soma. F desse ponto, né, f de θ, seria a fração contínua associada a n mais 1, mais a n mais 2, mais 0 a n para trás, né, nesse sentido. Então, veja, esse valor ia ser pelo menos n mais 1.
Então, se aparecer um símbolo n mais 1, o f de θ, f, no caso aqui de sigma n mais 1 de θ, é pelo menos n mais 1, e, portanto, não poderia aparecer nenhum símbolo n mais 1, né? Mas veja, essa conta que a gente fez, ela é bem grosseira, e esse n mais 1 poderia ser refinado, né? Esse n mais 1 aqui poderia ser refinado. De fato, o Gugu e o Davi, em um artigo, eles acharam essa melhor constante para todo n, e salvo um pequeno engano, a melhor constante que você pode colocar aí é, no caso, n ao quadrado mais 4n, tá? Ou seja, vou chamar isso aqui, ao invés de n mais 1 aqui, você poderia trocar todos esses n mais 1 por esse valor que é menor do que ele, tá bom? E essa é a melhor constante que você pode fazer, que você pode escolher. Tudo bem. Então, dito isso, a gente consegue ver porções dos espectros clássicos, porções infinitas dos espectros clássicos, como espectros dinâmicos. Então, todos os resultados que a gente provar para espectros dinâmicos vão valer para espectros clássicos, se a gente conseguir provar que os espectros clássicos para essa ferradura e para essa função satisfazem as hipóteses, é claro, né? Então, tudo bem. Agora, vamos falar mais propriamente do conjunto de diferença do espectro de Markov menos o espectro de Lagrange. Como a gente viu, o espectro de Markov contém o espectro de Lagrange. Então, na conversa anterior, o Davi contou para a gente um pouco da história dos espectros clássicos e fez um desenho aqui indicando como é que a gente conhece, ou como é que se conhecia até um pouco tempo atrás, os espectros. A gente viu que até o 3, a gente está numa porção discreta do espectro, né? Você tem só uma sequência que se acumula no 3, começa no raio de 5. A partir de uma certa hora, todo mundo no raio de Hall está no espectro de Markov e Lagrange, né? Com a constante que é 4, alguma coisa, tá bom? E bem, o Davi contou para a gente que o Feynman, por um tempo, acreditou que esses caras eram iguais, e o Feynman provou que o 3.11, tá? O 3.11 era um ponto, 3.11 alguma coisa, um ponto ali na vizinhança, era um ponto no espectro de Markov sem Lagrange, né? Espectro de Markov menos o espectro de Lagrange. Pouco depois, fazendo o mesmo tipo de análise, ele viu que o 3.29, alguma coisa, também pertence ao espectro de Markov menos Lagrange. Então, esses dois conjuntos não eram iguais, tá? Por um tempo, acreditou-se, de fato, que depois do raiz de 13, que é um pouquinho maior que esses caras, depois do raiz de 13, que não se teria mais nenhum ponto no espectro de Markov sem Lagrange, tá? E, tentando resolver esse problema, o Gugu e o Matheus construíram um ponto na vizinhança do 3.7, tá bom? Então, de fato, existe um ponto maior do que o raiz de 13, que está no Markov sem Lagrange, e mais recentemente, agora no final do ano passado, eles ainda construíram um ponto que é aproximadamente 3, perto de 3.9. O que deixa a pergunta natural é qual é o maior valor, qual é o maior elemento do conjunto que está em Markov e não está em Lagrange, tá bom? Mas a nossa conversa vai ser na outra direção. Qual é o menor valor que está em Markov e sem Lagrange, tá? Mas veja, antes de falar desse conjunto mais propriamente dito, eu vou contar aqui um pouco sobre mais resultados nessa diferença. Veja, analisando esses resultados do Feynman e da própria Flahav, que também tem resultados ao redor, a Flahav também colocou uma quantidade de uma sequência de pontos em M sem o L que se acumula desse elemento aqui, tá bom? Então, olhando essas provas, o Gugu e o Matheus, eles identificaram que, de fato, ao invés de ter só um ponto aqui que está em Markov e sem Lagrange, eles conseguiram uma porção razoável de pontos em uma pequena vizinhança daqui. Então, o que eles fizeram mais precisamente foi o seguinte: eles encontraram ao redor desses pontos intervalos. Eu acho que o áudio está mutado. Acho que o seu áudio caiu. Desculpa. Parece que é no próprio Zoom. Acho que o microfone foi fechado, né? Você consegue. Para mim aparece como se ele tivesse cortado vermelho. Será que não é? Se você mexer no Porque ele está aplicativo? usando o áudio do outro aparelho, eu acho.
Não te ouvimos, é. E agora, vocês me ouvem? Perfeitamente, perfeitamente. Foi bom para criar um suspense, né? Agora você vai continuar a falar sobre os intervalos. Valeu. Fazia muito tempo que eu falava ou não Não, falava. não, no momento que você ficou mutado, eu te avisei. Valeu, valeu. Obrigado. É, Tá, tudo bem. Onde eu parei? Então, veja, o Freiman e a Flahaeve, eles estudaram ali, nessa região que era meio desconhecida, os conjuntos de Markov sem Lagrange. Então, olhando essa prova melhor, o que o Gugu e o Matheus fizeram, né, foi eles encontraram não só esses pontos, mas, de fato, eles encontraram esses intervalos J que não tem nenhum ponto do Lagrange, mas que aqui dentro, desses intervalos está cheio de ponto de Markov, tá? E quando eu digo está cheio, tem dimensão positiva, dimensão de Raudoff positiva, né? Então, o que eles fizeram, veja, pela minha imagem aqui, eu acho que eu parei de compartilhar a tela. Por algum motivo, não está Não, a gente está piscando. vendo, conseguimos ver perfeitamente. Mas pelo menos eu estou vendo. Mas quando eu risco, acho que vocês veem, eu risquei agora. Não estou vendo. Risco não. Esse é o Inclusive o problema. Davi comentou aqui, né? Ele não está vendo. Eu não estou vendo. É. Ah, tá. Tá, então deixa eu ver aqui. Talvez eu tenha que compartilhar de novo, né? Eu estou vendo, só que parece que Acho que deu uma travada, né? Gelou, né? deu uma travada isso. Deixa eu deslogar aqui, então, a internet do tablet e voltar de novo. Pode ser isso. Tá. Deixa eu ver se volta. Eu vou parar de compartilhar e compartilhar de novo. Talvez possa ser que ajude. Quando eu conseguir fazer isso. Deixa eu ver. Não estava aparecendo nenhum risco aqui. Sim, tal que você desenhou anteriormente, né? Deixa eu tentar entrar de novo na reunião, então. Ainda está na mesma tela, assim. Parece que. Eu vou ingressar novamente na reunião, tá bom? Tranquilo, Um tranquilo. segundo. Vamos lá. 831 6975 6973 57 49. Uhum. Vamos ver se agora vai dar certo. Uhum. Acho que agora vai. Pronto, tá entrando. Pronto. Agora vai. Excelente. Você Vamos quer lá. fazer um risco para ver se. Pronto, perfeito. Ótimo. Deixa eu pegar bem que eu falei. Então, a ideia é que, veja, nesses conjuntos, a gente não tem, nesses intervalos aqui, ao redor desses pontos que não são de Lagrange, mas são de Markov, de fato, a gente tem mais que um ponto, e a gente tem um conjunto que a dimensão de Raudoff é até grande, respectivamente, ali, naqueles três intervalos em ordem. De fato, ali é um conjunto que é mais ou menos descrito, tem uma caracterização mais ou menos explícita, e com essa caracterização você consegue provar que, bem, você tem mais ou menos um conjunto de tipo de coisas que podem aparecer, e isso permite que a gente exiba mais ou menos o que está lá dentro e calcule a dimensão, né? Foi o que eles fizeram. E, em particular, se você ver, aqui está bem grosseiro, isso pode ser bem melhorado, mas a dimensão de Hausdorff do conjunto de diferença, quer dizer, é um conjunto bem rico, não
não é 1, a dimensão não é 1, mas também não é 0. De fato, nesse último artigo que eles fizeram, agora em 2022, eles colocaram uma cota por baixo, que é do tipo 0,593, e a última cota melhor que se tem, eu acho que é 0,7964, talvez, tá? Nesse último artigo, eles acreditam, inclusive, que a dimensão de Haldorf está entre 0,53 e 0,595, talvez 8. Tá. Enfim, quer dizer que esse conjunto de diferença não é um conjunto de pontos, mas também não tem intervalos, né? É um conjunto rico a se estudar. Mas para a gente aqui nessa discussão, o que eu queria mencionar é que, veja, que essa descrição da porção desse conjunto nesses 3 intervalos abertos é mais ou menos caracterizada, é uma união de cantos. Então, de fato, essa interseção é fechada, ou seja, o conjunto M-L nessa região aqui é fechada, é fechado. Então, seria natural se perguntar, será que esse conjunto de diferença é fechado como subconjunto da reta, já que nessas 3 porções da reta ele é fechado, tá? E aí, a ideia do resto da palestra é convencer vocês de que não é fechado, tá? E a gente fez isso em colaboração com o Gugu, com o Matheus e o Davi, como o Davi já comentou, tá bom? Então, a resposta é que esse conjunto de diferença não é um subconjunto fechado da reta. Muito embora naquelas regiões onde for encontrado ele é fechado, em geral isso não acontece. Eu vou dar aqui mais uma palhinha da ideia de como é que a gente constrói pontos em M sem o L, tá? A ideia que é usada nesses resultados para construir pontos do Markov, que não são pontos do Lagrange, é associar a palavra, pegar sequências que são associadas a palavras não semissimétricas. É pegar sequências periódicas, ou pequenas perturbações delas, que são associadas a palavras não semissimétricas, tá? Lembre-se, como o Davi disse, uma palavra é semissimétrica se ela é simétrica, se ela é igual à sua transposta, ou se ela é a concatenação de 2 palavras simétricas, tá? Ou se ela é a concatenação de 2 palavras simétricas. Você pode ver isso de uma maneira dinâmica, como se uma palavra é semissimétrica se a sequência periódica associada a ela está na órbita da sequência periódica associada à palavra transposta dela, tá bom? Então, a ideia para construir pontos do Markov sem o Lagrange é construir pontos associados a pequenas perturbações das sequências periódicas de período alfa, onde alfa é uma palavra não semissimétrica, tá? De comprimento ímpar. A ideia é você construir um ponto que está no espectro de Markov que não está no espectro de Lagrange. Então, para fazer isso, a gente vai perturbar essa palavra alfa barra, a gente vai perturbar a sequência alfa barra, tá? Por algum conjunto quer dizer, a sequência alfa barra é uma sequência infinita, né? Alfa alfa. A gente vai mudar ela nos infinitos, por elementos que a gente tem certeza que o valor de Markov é menor. Então, antes de fazer isso, a gente vai pegar um subshift, ou seja, um subconjunto do conjunto original, tá? Em que todos os valores de Markov para elementos nesse conjunto são menores do que o valor de Markov associado à palavra periódica, tá bom? Ou seja, você vai pegar a palavra periódica, alfa barra, alfa, 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 né? Que é o alfa barra. A ideia é que você perturbe ela, ou seja, você colhe aqui na esquerda ou na direita algum elemento W que está no alfa barra, né? Que é uma parte positiva ou negativa de um elemento do sigma alfa, que são elementos, quer dizer, você vai perturbar por elementos que são a parte positiva ou parte negativa de um conjunto de palavras, que, consideradamente, todos os valores de Markov são menores do que alfa. Porque, veja, se você perturbar por uma continuação infinita, em que o valor de Markov é menor do que L dado, então, quando você começar a andar as ordens da sequência para cá, você vai cortar valores que vão ser menor do que o L, né? Porque, imagine, quando você pegar um N grande, quando você olhar o F do φn do θ, então, ó, o φn do θ vai ter muito da palavra Z que está num conjunto que o valor de Markov é menor do que L. Então, a gente vai esperar que esse valor de F seja menor do que o L original. Então, a ideia é você pegar palavras não semissimétricas e fazer essa brincadeira de perturbar a palavra, ou seja, de modificar a palavra
pela direita ou pela esquerda, com sequências que o valor de Markov são menor do que o L, que é o valor associado. Como essa palavra não é semissimétrica, é natural que o problema de colar uma palavra à direita do alfa seja diferente de uma palavra de colar, do problema de colar uma palavra à esquerda do alfa. Porque, veja, o alfa e o alfa transposto são coisas diferentes. Então, você colar alfa, alfa, alfa com W e analisar, digamos que tem alfa infinito aqui, tá? E com Z, digamos, só para ficar com a mesma notação, esse problema, e analisar os valores de Markov, quando você fizer as órbitas pararem por aqui, esse problema vai ser substancialmente diferente do problema de você pegar alfa, 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 alfa barra e colar com W na esquerda. Porque, nesse caso, você está colando... Quer dizer, quando eu fizer os valores de Markov aqui, você vai ter, digamos, alfa, alfa, né? Digamos, se eu cortar aqui, por assim dizer. Imagine que eu corte aqui. Deixa eu pegar aqui. Sei lá. Se a gente tem alfa, alfa, z. Quando eu analisar o valor da função, uma órbita cortada aqui, a gente vai ter digamos, 0. A gente vai ter, digamos que eu corte antes do alfa, para ficar bem certinho. A gente vai ter 0, alfa, alfa, z, mais 0, alfa, transposto, alfa, transposto, alfa, transposto. Esse problema vai ser substancialmente diferente se ao invés de eu pegar alfa, alfa, z, se eu fizer aqui, ó, vai ser alfa transposto w, né? 0 alfa transposto w, né? Alguns alfas transpostos aqui. Alfa transposto, mais 0 alfa, alfa. Como alfa e alfa transposto são diferentes, é natural que essas duas somas sejam diferentes, né? Porque a gente não tem simetria no A. Então, a gente vai chamar essa propriedade de autorreplicação, e vai ser a propriedade de que mudar a palavra periódica, a sequência periódica na esquerda e na direita e na esquerda vão ter valores essencialmente diferentes. Então, você pode assumir que você pode perturbar, digamos, pela direita, e perturbar na direita, como esses valores vão ser diferentes, você pode fazer essa perturbação na direita, de modo que essa perturbação seja menor do que todas as perturbações que você fizer na esquerda. Porque esses problemas de perturbar na direita e na esquerda vão ser diferentes, vão ser substancialmente diferentes. Então, se você tiver a esperança de conseguir encontrar uma perturbação na direita que seja menor do que todas as perturbações na esquerda, esse cara U é um forte candidato a estar no espectro de Markov menos Lagrange. Ele cumpre um dos requisitos. Esse é um dos requisitos. O segundo requisito é você ter uma propriedade chamada de unicidade local, tá? Que diz basicamente o seguinte: a unicidade local diz o seguinte: se você tem uma sequência que o valor de Markov é perto do seu candidato aqui, mu, tá? Que o valor de Markov é perto do seu candidato mu. Então, a unicidade local diz que essa palavra, θ, que os símbolos eu estou chamando de beta-n, ela tem que ter um miolo ao redor da posição 0 igual ao miolo da palavra perturbada. Ou seja, de outro modo, se o valor de Markov é muito parecido com o valor mu em questão, então a propriedade de unicidade local é dizer que se você tem um valor de Markov muito perto do valor mu, então só tem um jeito de acontecer, é se a palavra tiver o miolo parecido. Ou seja, se você pegar o θ aqui, ele vai ter o centro muito parecido com a palavra alfa barra, alfa, alfa, z0, que a gente tinha. Então, isso quer dizer que a parte ao redor da posição 0 vai ter uma parte muito grande que é parecida. Tá? Uma parte muito grande que é parecida. Essas duas condições juntas nos dão um indicativo de que uma palavra mu daquele jeito, que é o valor de Markov associado a uma palavra alfa, 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 quando você perturba pela direita, isso tem chance de pertencer a M menos o L, porque, veja, se você tem uma palavra, se esse cara, bem, esse mu pertence ao Markov, certamente, né? A gente pegou ele assim, e se o mu pertencesse ao conjunto de Lagrange, ia existir uma sequência θ, que o valor de Lagrange associado a ela ia ser o mu, né? Mas se o valor de Lagrange associado a ela for mu, isso quer dizer que você pode pegar, por exemplo, o φnk de θ convergindo para um θ til qualquer, o que você ia dizer? Os valores de Markov para nk, os valores da função para fnk
de θ ainda convergindo para o mu, né? O que você ia ter que fazer? Na posição 0, você não sabe nada, mas você sabe que nas posições nk, o valor dessa função vai ficar perto do valor mu. Portanto, por unicidade local, você vai ter que ter um pedação parecido, tá bom? Um pedação parecido. E esse pedação vai ficar cada vez mais parecido com... Esse pedação vai ficar cada vez mais parecido com algo desse tipo. Vai ficar cada vez mais parecido com algo desse tipo. Um pedaço do tipo. Um grande pedaço do tipo A, né? A, aí você ia perturbar com Z0. Só que veja, como esse pedaço ao redor do NK, essa janela, ia ser um pedaço parecido com a palavra original, pela direita você ia ter que ter Z0. Mas ao longo da órbita do θ em questão, aqui ia aparecer um delta, tá? Um W, que ia ser uma perturbação da palavra periódica. Se tivéssemos muitos alfas aqui, isso aqui é próximo de W alfa barra, né? Então, você ia ter uma perturbação próxima da perturbação da palavra periódica pela esquerda. E a gente sabe que perturbar pela esquerda é mais caro do que perturbar pela direita. Então, quando eu cortasse em NK, eu ia me aproximar do mu, mas aqui perto eu ia ter uma posição que eu ia subir o valor da função, né? Então, eu ia ficar voltando infinitas vezes próximo de um lugar mais alto. Tá? Dizendo isso, talvez em termos dinâmicos, seja mais fácil de eu desenhar. Vamos tentar usar vamos tentar usar a interpretação dinâmica para ver isso, tá? Então, se você tem, no caso, o espectro de Lagrange, visto como sendo um espectro ou espectro de Markov, como sendo através da interpretação dinâmica, para a sequência periódica, a gente vai associar o valor, o ponto periódico P de alfa. Tá? Então, as perturbações que nós fazíamos do alfa, que eram, o alfa está associado ao P de alfa, a gente perturbar o alfa pela esquerda, pela direita, ou pela esquerda, de fato, isso vão ser, se você olhar no caso dinâmico, que é um alfa barra, né? Se você perturbar o alfa pela direita ou pela esquerda, isso é equivalente a eu escolher um ponto na variedade estável ou instável do ponto periódico, né? Veja, esses caras estão na variedade instável e esse aqui está na variedade estável do ponto periódico A. Aqui a gente está assumindo que o valor P de alfa assume o valor de Markov L e a gente está assumindo que perturbar pela direita, ou seja, na variedade instável, né? Perturbar a órbita P de alfa, ou seja, pegar um ponto na variedade instável do P de alfa é significativamente menor do que pegar um ponto que cola a variedade... veja que esse lambda aqui, para a gente, vai ser o conjunto associado ao sigma A. Isso vai ser uma ferradura. Então, veja, você está colando o sigma A com P, né? Você está colando o sigma A com P de alfa. Em símbolos, é você colar as sequências. Aqui, na interpretação dinâmica, é você colar variedades instáveis e estáveis dessa subferradura sigma A com as variedades estáveis e instáveis do ponto periódico. Tá? Então, o que é que você tem? Você tem um ponto periódico, P de alfa, que o valor é L. Você escolheu um dos pontos daquele que é perturbado, ou à direita ou à esquerda. Isso quer dizer que você está colando a variedade instável com uma variedade estável da ferradura sigma A. Mas o fato de ter autorreplicação é dizer que esses dois problemas de colagens, eles moram em níveis diferentes, em alturas diferentes. Né? Você tem essa desigualdade de alturas, onde você cola a variedade instável com instável e estável e instável com estável. Tá? E a propriedade de unicidade local diz que se você tiver um valor de Markov próximo do mu, então quer dizer que a órbita do ponto, o ponto está próximo do Q de alfa, que é o perturbado, né? A gente tem lá em símbolo a gente tem que se o valor de Markov está próximo, a janela associada tem uma parte central parecida. Isso quer dizer que o ponto dinamicamente está perto do Q de alfa, mas não só isso.
que ele também viaja um certo tempo de interatos perto. Então, veja, se um cara do tipo mu tivesse no espectro de Lagrange, o mu tinha que ser um lim_sup do f do sigma n de um z qualquer, né? Quando n tendesse ao infinito. Mas veja aqui. Veja aqui. Se isso acontecer, para nk, se você pegar nk como sendo... Se você pegar nk como sendo o cara que φ nk, f de φ nk de z, converge para mu. Para nk grande ou para n0, esse valor f de φ nk vai dar próximo do Markov. Então, pela unicidade local, esse φ n0 de k tem que estar na vizinhança do Q-alfa, que é o ponto perturbado. Tá? Mas não só está aqui perto, como ele viaja uma quantidade de tempo próxima. Então, ele viaja uma quantidade de tempo próxima até se aproximar da ferradura. Agora, quando ele se aproxima da ferradura, ele vai ter que seguir o caminho das variedades instáveis dela. E eu só vou conseguir voltar para o P de alfa, eu só vou conseguir retornar para o P de alfa, se eu tiver que conectar de novo, se eu voltar para um lugar mais alto. Então, veja que se por algum momento eu tiver que entrar nessa vizinhança de unicidade local, e depois eu seguir o fluxo das variedades, instáveis e estáveis, eu vou ter que voltar para um lugar mais alto. Então, o lim_sup não vai ser assumido em mu, ele vai ser assumido em pelo menos um nu desses, né? Então, o lim_sup nunca poderia ser u de nenhuma órbita do sistema. Então, isso dá mais ou menos uma intuição dinâmica de por que acontece. Tá? Bem, e a ideia que a gente teve a priori foi de provar que, de fato, o 3 seria o candidato a provar que o M menos o L não é fechado. Porque o 3 está no Markov e está no Lagrange, né? De fato, o 3 é um elemento do Lagrange. E a ideia seria construir uma sequência de palavras que convergiam para o 3. Tá bom? Como o Davi contou, a gente não conseguiu fechar essa prova. Tá? E a ideia aqui foi escolher uma palavra não semissimétrica, tá? De comprimento ímpar, associar a ela um perturbado, à direita ou à esquerda. Nesse caso, o perturbado mais barato é à direita, né? E o que a gente viu foi que, embora esses valores de Markov, onde MK é o valor de Markov dessa palavra perturbada, convirja para o 3, a gente não conseguiu provar ainda que todos os elementos, de fato, a gente não conseguiu provar que todos os elementos estão em Markov, menos o Lagrange. O que a gente passou por dificuldade foi, veja, a prova tem duas coisas, tem uma espécie de lema de unicidade local, e uma vez que você está naquela região de unicidade local, você usa a outra ferramenta, que é lema da replicação. Aqui, para essa função, falhou a unicidade local, tá? E tem a ver com o fato de que, no 3, a gente tem uma identidade muito conhecida, muito particular, que é as seguintes frações contínuas, para todo alfa, a soma das seguintes frações contínuas é sempre 3. Então, na vizinhança do 3, isso faz com que a combinatória fique muito complicada. A gente não conseguiu provar a unicidade local. Tá bom? Todavia, né, aqui só uma observação rápida, é que esses nossos valores que nós encontramos, os valores próximos, esses ficam próximos de 3,005, e o menor, que é o menor conhecido até então, é 3,00001, como o Davi bem contou. Ainda fica a pergunta se o ínfimo ainda é 3, tá bom? De fato, o Matheus e o Gugu escrevem num artigo uma pergunta um pouco mais geral. Estou quase terminando, sei que estou estourando um pouquinho de tempo já. Fique tranquilo, Sudão. Fique tranquilo. Beleza. Mas, vejam, fica uma pergunta ainda. Se você pegar em X o conjunto dos Lagranges, que não são os pontos isolados, e não são os pontos que estão, obviamente, de intervalos fechados, todos esses pontos em X vão ser acumulados por pontos de M sem o L. Tá bom? Essa é uma pergunta que fica. Mas eu vou terminar, pelo menos, falando da história do M menos o L não ser fechado. E, de fato, a gente provou que o M menos o L não é fechado, porque a gente provou que existe um número, esse 1 mais 3 raiz de 2, ele pertence ao Lagrange e é acumulado por pontos do M sem o L. E a ideia para fazer isso, muito rapidamente, a gente vai considerar uma sequência associada a uma palavra não semissimétrica de comprimento ímpar, essa palavra, a gente vai perturbar ela, colando ela com um subshift, onde os valores de Markov são todos menores,
analisar qual daqueles lados é mais barato perturbar. A gente checa que o lado mais barato é pela direita. Então, a gente prova que essa sequência de valores de Markov associado a essa palavra, tá? Associada a essa palavra, associada a essa sequência, desculpa, ela é uma sequência que satisfaz a seguinte condição: o valor de Markov dela está entre dois valores de Markov da palavra periódica associada, que a gente associou à brincadeira, e que o Markov da palavra periódica converge para essa sequência, isso pelo fato de que o valor de Markov da palavra periódica é atingido na posição zero, e dá essa soma de duas frações contínuas. Se o K crescer, isso aqui tende para Dor barra, né? Dor barra é o 2 repetido infinitas vezes. E esse aqui tende para o Dor barra. Então, os valores de Markov dessa sequência, os valores de Markov da sequência associada às periódicas convergem para esse ponto. E veja, esse valor é por ser o limite os valores de Markov de uma sequência de pontos periódicos, ele pertence ao Lagrange, porque a gente sabe que o Lagrange é o fecho dos valores de Markov dos pontos periódicos. Em particular, a sequência de valores de Markov para essa sequência em questão converge para o mesmo valor, e o que a gente faz é que, para essa palavra aqui, a gente tem unicidade local e tem autorreplicação. Então, para essa palavra, a gente conseguiu provar aquelas duas condições e, portanto, prova que ela pertence ao Markov menos o Lagrange. Tá bom? Bem, eu vou parar por aqui. Samuel, muitíssimo obrigado. Vamos abrir aqui para perguntas. Eu tenho uma, então, curiosidade. É óbvio que esses casos decimais, as estimativas que vocês colocam, chamam a atenção, né, de quem vai lendo. E, naturalmente, elas estão aparecendo via essas expressões de palavras periódicas com frações contínuas, né? Vocês também fazem simulações de computador para chutar algum tipo de barreira para aqueles intervalos? Ou tem algum trabalho nesse sentido? Ou é bem papel e caneta? Tem um trabalho desse tipo. Não sou eu que faço ele, porque eu fico no papel e na caneta ali. Mas tem sim, tem um pessoal que faz, inclusive esses últimos artigos que eu falei agora de dezembro, é com um rapaz que faz essa conta, o Gugu, o Matheus e um outro aluno do Matheus também fizeram um programa que dá mais ou menos uma visualização geométrica com um certo grau de precisão desses espectros, tá bom? Então tem sim um pessoal que programa que consegue plotar imagens com uma certa precisão desses conjuntos, fazer algumas contas. Eu não faço. No máximo eu uso o Wolfram Alpha para fazer umas estimativas com frações, pedaços finitos, assim. Legal. Posso falar um pouquinho? Porque, mano. Ufa, perfeito. Os palpites assim, desses números, realmente a gente pega assim, bota no matemática, no Wolfram Alpha, e faz algumas simulações para ver se esses candidatos, onde é mais barato colar, como o Sandoval falou. A gente faz isso. Agora, como chutar a palavra tem muito a ver com um desenho. E o Gugu, o Matheus e um colaborador deles um francês, fez. Aí você vê onde é que pode ter pontos do Markov menos o Lagrange e começa a escolher sequências que vá para aquela região da figura. Depois que escolheu essa sequência, aí faz a simulação de um computador. Depois que faz a simulação, vai provar de fato. Entendi. Poxa, legal, né? Essa combinação aí de dois trabalhos, né? Muito bacana. E alguma referência que vocês sugeririam para quem se interessar mais, além dos artigos de vocês, naturalmente, né? Que são... Veja, tem o livro que o Davi citou na aula passada, mas antes desse livro tem um livro do Kuzik, tá? Talvez um K aqui. Deixa eu abrir ele aqui no PC, aí eu ponto direitinho como é o título do livro. Tá? O nome do livro é
de Markov and Lagrange Spectrum. Pensei que era outra coisa. Pronto, perfeito. Tá bom? Esse, quer dizer, é um livro que, antes, o livro que o Davi deixou como referência é um livro que, de certa forma, é muito mais novo que esse, né? Mas esse livro aqui é, como é que eu posso dizer, é o primeiro livro que eu conheço, pelo menos, olhando depois que me apresentaram ele, depois que o Google contou dele para mim, é o primeiro livro que eu conheço que coleciona resultados até a época da publicação sobre esses espectros. Uhum. Bom? Perfeito. Mais perguntas? Um comentário? Eu quero agradecer aí você, Samuel, que nos convidou e todo o pessoal da organização aí. Eu não sei se eu agradeci da última vez, eu quero deixar claro aqui que foi muito bom poder participar e dar esse mini curso aí para o pessoal. Que é isso, Davi. Nós é que temos que agradecer você e o Sanduel aí pelo tempo de vocês, que em nome da comissão organizadora, né, formado pela Cris, Roberta e Laís, olha, muito obrigado pela presença de vocês, as ótimas palestras, né? Com certeza vão surgir mais oportunidades aí para a gente convidar vocês a continuarem apresentando esse trabalho aqui na UFBA, né? É sempre um prazer receber excelentes expositores, né? E aqui fica o nosso agradecimento. Então, até o próximo encontro, né? Provavelmente aqui no Nordeste Dinâmico, ou em eventos posteriores, tá? Então, vamos encerrar aqui a apresentação. Algum comentário? Alguém mais quer falar algo? Eu queria só terminar de Claro, por favor. agradecer. Claro, Zé. Tá bom? Obrigado pelo convite, como o Davi disse, é um prazer poder falar, um prazer poder dividir esse mini curso com o Davi, um colaborador, um amigo. Então, muito bem-vindo, estou sempre à disposição, tá bom? Ótimo. Sandrão, Espero muito poder obrigado. vê-los em breve, pessoalmente. Com certeza. E obrigado pela palestra, excelente palestra, muito, muito claro, muito organizada. Temos aqui algumas mensagens, também agradecimentos aqui. Que tal fazer uma foto final aqui de quem assistiu? Você foi para a gravação, né?